Olá, amigo telespectador, está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias e você confere conosco as principais manchetes da semana. Protestos de caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro chegam ao 5º dia. TSE anuncia oficialmente Lula presidente do Brasil. Argentina anuncia congelamento de preços de 1.500 produtos. Petrobras quer começar polêmico projeto na foz do Rio Amazonas. Taxas de diagnósticos de Covid-19 positivos no Brasil subiram de 3% para 17% no mês de outubro. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emir, notícias do Brasileirão, você confere tudo agora no Plantão de Notícias. Protestos de caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro chegaram ao 5º dia. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal providencie todas as informações possíveis sobre a identificação dos líderes e condenou as manifestações. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda existem 24 interdições parciais no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia. As estradas de Mato Grosso e de Santa Catarina concentraram os principais pontos de protesto nesta quinta-feira. Mesmo após o pedido de desbloqueio das estradas feito por Jair Bolsonaro, uma multidão permaneceu na BR-163, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, no Mato Grosso. Em Itajaí, Santa Catarina, os manifestantes atearam fogo em pneus durante o 4º dia de bloqueio na BR-101. O clima ficou tenso. A polícia usou bombas de gás e spray de pimenta para conter os manifestantes. Em Mafra, também em Santa Catarina, torcedores do Curitiba saíram dos ônibus da BR-116 para retirar os obstáculos da pista. O homem tentou intervir, mas foi retirado da estrada. Vai deixando passar aí, piazada. Bora, bora! O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que foram feitas 37 prisões e aplicadas mais de 4.200 multas, totalizando 11 milhões de reais em penalizações. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal providencie todas as informações disponíveis sobre a identificação dos líderes e condenou as manifestações. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva para o homem que atropelou 17 pessoas em uma rodovia na cidade de Mirassol, no interior do estado. O carro rompeu a barreira feita por manifestantes na quarta-feira e atropelou 17 pessoas, incluindo crianças. Nenhuma morte foi confirmada. E Lula é declarado oficialmente o presidente do Brasil. Em discurso de fechamento das eleições, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, após afirmar que o resultado das eleições é incontestável, comentou e reafirmou a confiabilidade das urnas. Acompanhe as declarações do ministro do TSE. A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem absoluta certeza da confiabilidade das urnas eletrônicas, como novamente foi demonstrado nessas eleições. As eleições acabaram. O segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Bom, e após o comunicado, equipes do presidente Lula iniciaram os primeiros passos para a transição oficial que começou na quinta-feira, dia 3. O primeiro dia em Brasília da equipe que coordena a transição do novo governo começou com uma reunião no Senado para discutir o orçamento do ano que vem.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chefe dessa equipe, e seus coordenados se encontraram com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Na reunião foi definida uma estratégia para atender às demandas sobre o orçamento de 2023. De comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. A ideia é fechar o texto da emenda constitucional até terça que vem, quando vai ocorrer um novo encontro. O objetivo é garantir o valor do programa de transferência de renda em R$ 600 e garantir também a manutenção dos serviços públicos e obras públicas que não podem parar. A transição já começou, eles estão designando o Centro Cultural do Banco do Brasil. Amanhã a Glaze e o Mercadante até vão lá fazer lá uma visita e nós deveremos começar a partir de segunda-feira da próxima semana. Depois do encontro no Palácio do Planalto, a equipe do governo eleito foi até o Tribunal de Contas da União. O TCU criou um comitê para acompanhar a transição. Após a reunião, Alckmin falou sobre o encontro que teve nesta quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. E na manhã desta quinta-feira, membros do atual governo se reuniram com integrantes do tribunal. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia, foram recebidos pelos ministros Bruno Dantas e Antônio Anastasia. A transição do governo atual para o novo governo garante ao presidente eleito o direito de constituir uma equipe com 50 cargos especiais. A transição se baseia fundamentalmente em troca de informações. Então, qual que é o cumprimento que nós devemos fazer no acompanhamento? É exatamente seguir, velar para que as informações fluam de maneira oportuna, no tempo adequado e que sejam de fato aquelas que foram solicitadas. E a Argentina anunciou que pretende congelar preços de 1.500 tipos de produtos essenciais, como alimentos e também material de higiene. A medida é tida como forma de conter a hiperinflação e foi anunciado pelo ministro da Economia, Sérgio Massa. Acompanhe. A medida foi anunciada pelo ministro da Economia, Sérgio Massa. O plano, que ainda precisa de aprovação, é segurar os preços de alimentos, bebidas, produtos de higiene e de limpeza durante 120 dias, entre os meses de dezembro deste ano e março de 2023. A intenção do governo é que a população use um aplicativo de celular para consultar os preços e que denuncie estabelecimentos que praticarem valores fora do determinado. A multa para quem descumprir o congelamento será de até 240 milhões de pesos, quase 8 milhões de reais. Já as empresas que aderirem ao plano poderão receber incentivos fiscais. A medida é uma tentativa de controlar a inflação que chegou a 83% no país nos últimos 12 meses. O congelamento de preços já foi implementado na Argentina por governos anteriores, inclusive pelo ex-presidente Maurício Macri, em 2019. E uma iniciativa de exploração de petróleo é caso polêmico para a Petrobras. A empresa começa a exploração de petróleo em uma área chamada Foz do Amazonas, que fica a 160 quilômetros do litoral do Amapá. A estatal adquiriu áreas nessa região há quase 10 anos e fez alguns estudos sobre a viabilidade, impacto e outros temas relacionados à exploração. Acompanhe a reportagem. Para perfurar o primeiro poço, a Petrobras precisa de uma licença do IBAMA, mas existem 2 inquéritos no Ministério Público Federal do Amapá e do Pará, recomendando que o IBAMA não emita essa licença. ONGs e instituições ambientais também são contra a exploração.
O argumento é de que não existem estudos suficientes sobre os riscos de um possível vazamento de óleo na região, ou seja, a chegada de petróleo na costa brasileira e em países vizinhos. Além disso, comunidades indígenas e ribeirinhas da região serão impactadas pela exploração e ainda não teriam sido consultadas pela Petrobras. Ao jornal O Globo, a Petrobras disse que os dados apresentados em um estudo de 2015 ainda são válidos, mas admitiu que vai fazer um novo estudo de impacto ainda sem data. A estatal também disse que vai realizar nas próximas 2 semanas 18 reuniões em comunidades locais para informar as partes interessadas sobre a atividade a ser desenvolvida e os impactos, além, é claro, de tirar dúvidas. A expectativa da Petrobras é de que a licença saia até o final deste ano. E o investimento para a exploração de petróleo nesta área deve ser de 2 bilhões de reais. Resultados de pesquisas feitas pelo Instituto Todos pela Saúde acende um alerta para outras e possíveis ondas de Covid-19, a terceira em menos de um ano. Foram analisados quase 60 mil testes realizados entre dezembro do ano passado e outubro deste ano em laboratórios particulares. Os dados indicam um aumento significativo nos resultados positivos no país, em especial em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram analisados quase 600 mil testes realizados entre dezembro do ano passado e outubro desse ano em laboratórios particulares. E os dados indicam um aumento significativo em resultados positivos de testes, especialmente nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. Os números chamam a atenção porque novas subvariantes da Ômicron já estão em circulação em países da Europa e causam surtos por lá. E elas devem chegar com mais força aqui ao Brasil até o mês que vem. A Organização Mundial da Saúde disse agora em outubro que a Covid-19 segue com status de emergência sanitária internacional e reforçou sobre os riscos de novos casos. O crescimento no número de testes positivos também acende um alerta para a importância da vacinação. Aqui no Brasil, hoje, apenas 65% da população vacinável está com a dose de reforço em dia, mesmo com as vacinas distribuídas gratuitamente em todo o país. Vamos trazer agora uma notícia que já expomos aqui no plantão de notícias, mas que já está em vigor. Neste mês, a venda da carne moída com as novas regras para industrialização e comercialização. A carne deve ser embalada imediatamente após a moagem e o peso máximo de cada pacote deve ser de 1 quilo. Confira mais detalhes na matéria. Carne moída deve ser embalada imediatamente após a moagem e o peso máximo de cada pacote deve ser de 1 quilo. Não será permitido que a carne venha da raspagem de ossos ou obtida de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. Entre as novas regras, a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas e é proibida a utilização de carne industrial e a partir de moagem de miúdos. Somente pode ser fabricado para expor à venda para o consumidor 1 quilo. Por quê? Porque a carne moída é um produto mais manipulado. Então, você precisa, ao adquirir, você não pode ter o risco de ter uma manipulação incorreta, de congelar, descongelar. Sobre a refrigeração, a carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de menos 12 graus. É importante salientar que as regras desta medida não se aplicam a supermercados ou açougue. São dirigidas a frigoríficos que comercializam carne moídas embaladas. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais notícias das cidades.
isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viagem, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viagem Brasil, sede de experiências incríveis. De volta ao segundo bloco do Plantão de Notícias, a gente ouve agora os comentários de Carlos Emir, falando sobre as manifestações democráticas realizadas no Brasil. Está começando mais um Bastidores da Notícia. E tivemos agora no feriado, logo após as eleições, uma grande manifestação democrática no Brasil inteiro. Brasileiros, pais, mães, avós, filhos, netos foram às ruas em protesto pela injustiça que esse processo eleitoral demonstrou nas atitudes do Supremo Tribunal Federal, nas atitudes dessa imprensa militante que atacou de forma covarde não só o governo, mas também o cidadão comum, o cidadão conservador, o cidadão de direita. Foi instituído a ditadura do TSE nas redes sociais, foi instituída a ditadura prévia nos veículos de comunicação, Jovem Pan, Gazeta do Povo, Brasil Paralelo, dentre outros veículos que foram censurados. Foi instaurada, dentro do processo eleitoral, o que é fake news, que até agora ninguém sabe o que é fake news, pois tivemos exemplos de fake news criadas e faladas que tinham sido criadas por deputados ou por um deputado que coordenou a mídia do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Em pronunciamento agora, o ministro Alexandre de Moraes falou bem claro: quem questionar o processo eleitoral vai ser tratado como criminoso. Ser criminoso é ter uma opinião contrária à que eles têm. A população que foi às ruas ontem, no dia 1º, de forma democrática, são criminosos. E as narrativas começam a ser criadas em cima dessa direita conservadora que agora sim está começando a se unir, não em torno de uma pessoa, mas em torno de um conceito ideológico de direita. São mais de 50 milhões de brasileiros que foram às urnas mostrar que lado ele estava. E agora querem calar esses 50 milhões de brasileiros. A direita no Brasil está consolidada. Vai ser muito complicado a esquerda continuar a fazer o que fazia antigamente, que não se pode falar. Porque se você falar, você é censurado. Ninguém sabe qual rumo que o Brasil vai tomar se nós, jornalistas independentes, vamos poder fiscalizar e contestar o que está acontecendo. Estamos num caminho, na minha opinião, sem volta no que está acontecendo. Pelo menos nesse momento. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas eu acredito no povo brasileiro, acredito na verdadeira democracia. Não acredito no sistema. Esse sistema que provou ser partidário, que provou ter um lado, que disse que ia reconduzir a cena e reconduziu a cena do crime. Foi reconduzido, sim. Milhões de brasileiros estão indignados, não com o resultado, mas com um sentimento de injustiça pelos perseguidos, pelos calados,
por serem calados. Fica aqui uma reflexão para o povo brasileiro. Chegou a hora de nós mostrarmos realmente da onde emana o poder. Fiquem certos que a verdadeira democracia sempre vencerá. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E agora vocês vão conferir as principais matérias locais com o jornalista Maurício Aragão, mas antes vocês acompanham as manchetes. Prefeitura de Teresópolis fala em novas medidas no trânsito após a morte de uma vítima fatal. Guapimirim realiza avaliações de alunos da Rede Municipal de Ensino. Procon de Magé tem nova sede para atender consumidores. Acusado de esfaquear a ex-namorada é preso em Rio das Ostras. Você confere agora e é contigo, Maurício Aragão. Após mais um acidente com vítima fatal, como informamos o meu amigo Antônio Alexandre no Jornal Regional desta quinta-feira, com a morte da Simone da Rosa Costa, de 49 anos, atropelada na Avenida Feliciano Sodré, no centro da cidade, a Prefeitura de Teresópolis divulgou uma nota oficial dizendo que o prefeito Vinícius Clausen está sensível à questão do ordenamento e da segurança no trânsito e que existe um processo de licitação para a aquisição e instalação de aparelhos de controle de velocidade em pontos importantes do tráfego de veículos do centro do município. Simone atuava na prefeitura através do programa Operação Trabalho POT, na Escola Municipal Masson Lino Oronha. O secretário municipal de Educação de Guapimirim, Ricardo Almeida, tem um recado importante para estudantes, pais e responsáveis. A partir da próxima semana, dia 8, 9, 10 de novembro, estaremos avaliando cada um dos nossos alunos através da avaliação municipal do ensino de Guapimirim. Todas as nossas turmas serão avaliadas. Queremos saber como estão os nossos alunos, como está a sua aprendizagem, como está o seu desempenho, até para que possamos melhorar, para que possamos qualificar melhor a educação do nosso município. Então, você que é nosso aluno, nossa aluna, se prepare, participe. Você vai fazer uma prova de avaliação na semana que vem. E você, pai, mãe, responsável, incentive seu filho, incentive o nosso aluno a participar e a ter o seu melhor desempenho nas nossas avaliações. E o Procon está de casa nova no 1º distrito de Magé. Agora o atendimento e as orientações estão sendo feitos na rua Doutor Domingos Belize, 230, loja B, próximo ao fórum no centro de Magé. O Procon orienta, registra reclamações e também conta com sala de audiência para a solução das questões entre os consumidores e as empresas. Além do espaço no centro, tem também uma unidade no 6º distrito, no espaço Governo Mais Amor por Você, na rodoviária de Piabetá. E o caso que havíamos citado também, Antônio Alexandre, no Jornal Regional, de um homem que estava sendo acusado de esfaquear a ex-namorada no bairro Âncora, em Rio das Ostras, no dia 1º de novembro. Ele se entregou na sede da 128ª Delegacia de Polícia nesta quinta-feira, dia 3. Primeiro a polícia tentou localizá-lo, ele conseguiu ficar foragido, talvez para passar um período de flagrante, e se apresentou. Ele esfaqueou a ex-namorada na rua Bougainville e ela foi socorrida pelo padrasto, que conseguiu levá-la para o pronto-socorro municipal, onde permanece internada em estado muito grave. Bom, vocês viram aí como estão as situações nas cidades. Vamos ao Clima-Tempo com Maria Clara, com mais detalhes sobre essas previsões.
Por causa de uma circulação de ventos úmidos do mar, tivemos elevados volumes acumulados no litoral do Rio de Janeiro e também do estado de São Paulo. E isso deixa estas duas regiões em alerta ao longo das próximas horas para o risco de deslizamentos. No interior da região tem pouca chance de chuva nesta sexta-feira e a grande quantidade de água aumenta a partir da semana que vem com o retorno das instabilidades. As temperaturas nesta sexta ficam na casa de 19 graus em Belo Horizonte, 18 na capital paulista e 23 graus é a máxima no Rio de Janeiro. E quem diria, não é? O Brasileirão da Série B deixa aí as torcidas ligadas na última partida. Você sabe quem ganha essa? Vasco ou Ituano? Quem tem mais chances de subir para a Série A? Ituano e Vasco fazem uma virada da maior decisão da Série B. Times disputam a classificação na última rodada do campeonato. Como está a situação do Vasco na Série B? O clube disputou a Série B em 2009, 2014, 2016, 2021 e 2022. Nas 3 primeiras oportunidades, conseguiu acesso, mas falhou no ano passado, quando terminou em 10º lugar. Na atual edição, chega na última rodada na 4ª colocação, mas com a vaga na Série A em risco. O Vasco é o 4º lugar na Série B, com 59 pontos, 2 de vantagem para o Ituano, que vem logo em seguida na tabela de classificação. O Cruz Maltino precisa pontuar para garantir o acesso. Caso perca a partida, precisará de uma improvável combinação de resultados para conseguir subir para a Série A. A partida é tão importante que o árbitro que vai para a Copa do Mundo apita a decisão. Por se tratar de um confronto direto pelo acesso, o árbitro Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, da FIFA, representante do Brasil na Copa do Mundo do Catar, foi escalado. Acompanhe agora o sentimento do coração vascaíno da diretoria do clube. Assim como a torcida vascaína, todos nós sentimos muito a derrota de quinta-feira, nossa primeira derrota em casa no ano. E a partir de sábado, desde sábado, nós viramos a chave, visando o nosso jogo de domingo. Hoje é o nosso 3º dia de preparação para essa final. É um jogo diferente, e sendo um jogo diferente, nossa programação e nosso planejamento será diferente. Nós vamos viajar na quinta-feira, 3 dias antes do programado, para que os atletas e comissão técnica e todos aqui dentro estejam 24 horas focados e concentrados totalmente na partida. Respeitamos o adversário, mas temos total confiança nesse grupo de atletas que veste a camisa do Vasco, na comissão técnica, e vamos trabalhar muito para alcançar o nosso objetivo. Como eu sempre tenho dito, obsessão total no nosso objetivo do ano. Bom, agora nós vamos dar uma nota aqui que se faz necessária em função de fake news. Erasmo Carlos Tremendão ressuscitou após a morte. É claro que é só uma brincadeira do cantor e compositor após anunciarem a sua morte pelas redes sociais, que não passou de um mero boato. Muito bem-humorado, o compositor de 81 anos postou nas redes sociais uma foto com a esposa Fernanda e brincou com um boato que surgiu no último domingo sobre sua morte. Erasmo disse que, depois de o matar, ele ressuscitou no dia de finados e teve alta do hospital. O Tremendão agradeceu a Deus e a todos que cuidaram, rezaram e torceram pela recuperação dele. O cantor finalizou afirmando que a foto que acompanha a mensagem traduz como ele e Fernanda estão felizes. Bom, e assim nós vamos encerrando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, por participar do acompanhamento do nosso noticiário, desejando a todos um excelente final de semana, com a gratidão também da nossa equipe técnica. Muito obrigado e até a próxima edição.